Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, eu sou Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre habilidades motoras, especificamente sobre a taxonomia de Gentili. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgiram. Então, a taxonomia bidimensional de Gentili, ela se trata de uma excelente forma de conscientizar tanto sobre as características das habilidades que as diferenciam das outras, quanto das características das habilidades que as relacionam com outras. Além disso, é um excelente guia para estabelecer, então, programas de práticas e treinamentos, porque através da taxonomia é possível estabelecer uma progressão pedagógica para o ensino de uma habilidade. Então, aqui nós temos a taxonomia de Gentili. A gente tem que observar o seguinte: ela trata sobre o contexto ambiental em qual o indivíduo ele está inserido e também vai tratar em função aí da ação, que vai tratar sobre o transporte corporal e a manipulação do objeto, se ocorre ou não. Sobre o contexto ambiental, ela vai trazer as condições reguladoras aí que fazem parte dessa habilidade e se está ocorrendo alguma variabilidade entre as tentativas. Então, eu quero mostrar para vocês, na primeira linha aí da taxonomia, ela sempre enumera do 1 e vai progredindo assim por diante. Na primeira linha, então, nós temos do 1 ao 4, tá? O que a gente tem que perceber é que nessa primeira linha, as condições reguladoras, elas estão sempre estacionárias, ou seja, o indivíduo ele vai atuar sobre o meio ambiente no momento dele, tá? Então, ele não tem que ter necessariamente um time correto aí para ação. E outra característica nessa primeira linha é que todos os ensinos vai ser sem variabilidade intertentativas. O que quer dizer isso? Não vai variar entre uma tentativa e outro do ensino desse indivíduo. O que vai ter de diferente, então, aqui será em função do transporte corporal e da manipulação do objeto, ok? Nós temos que pensar que essa taxonomia, ela veio aí, então, para ensinar como que vai ocorrer a progressão do ensino. Então, nós temos que escolher uma habilidade e pensar como que ela se enquadraria em cada um desses quadrinhos, como seria a progressão pedagógica dessa habilidade. Então, vamos levar em consideração o ensino da habilidade de passe no futebol, tá ok? E aí eu vou realizando uma progressão desse ensino conforme vai passando pelos quadrinhos da taxonomia. Então, o primeiro quadrinho que a gente vê aqui é em que tem as condições reguladoras de forma estacionária, ou seja, sem modificação. O indivíduo, né, ele vai atuar no momento dele e sem variabilidade entre as tentativas, ou seja, sempre vai ser da mesma forma. Porém, aqui nesse primeiro quadrinho, nós vemos que também não ocorre transporte corporal e também não tem uma manipulação do objeto. Se a gente fosse pensar numa característica dessa, seria o simples fato do indivíduo estar em pé, né? Ele não estaria executando nenhuma ação e sem nenhum transporte do corpo. Então, por exemplo, seria aquele momento que o indivíduo ele vai observar a execução daquela habilidade para ver se ele pega a ideia geral daquele movimento, tá? Esse momento, então, se daria aí no ensino inicial desse indivíduo, né? Ele vai observar um colega ou professor executando aquele movimento para pegar essa ideia. No segundo quadrinho, então, como seria essa progressão? As condições reguladoras continuam estacionárias e não tem variabilidade entre as tentativas. Não tem transporte corporal, porém já tem a manipulação do objeto, tá?
como que seria, né, um ensino aí desse quadrinho 2, né? Seria o indivíduo, ele tá ali manipulando a bola, tá? Então, a partir do momento que ele começa a manipulação daquela bola, ele estaria aí no quadrinho 2, porque tem uma manipulação de objeto. Já no quadrinho 3, o que a gente consegue observar? As condições reguladoras, elas permanecem estacionárias e também não tem variabilidade entre as tentativas. Porém, o que vai ocorrer, né? Já eu tenho o transporte corporal desse indivíduo. E porém, eu tenho que levar em consideração que eu não tenho uma manipulação do objeto, então não teria bola, tá? O que seria um exemplo clássico aí, né? Imagina o indivíduo ele executando o movimento de como seria um passe, né? Como seria aquele chute na bola. Ele está atuando no momento dele, então a condição reguladora está estacionária, não vai ter variabilidade entre as tentativas, então seria um passe, por exemplo, somente com a perna direita. E, porém, ele está fazendo um transporte corporal, porque ele vai ter um movimento desse corpo, mas ele não tem manipulação do objeto, porque ele está só executando o movimento sem a bola, tá? E no momento 4, o que seria esse momento 4? As condições reguladoras continuam estacionárias, então não tem, o indivíduo ele vai atuar no momento dele, não tem variabilidade entre as tentativas, então continua, né, somente com um padrão. Porém, agora tem um transporte corporal e tem também a manipulação do objeto. Se a gente for pensar na progressão pedagógica, né? Agora ele poderia executar um passe tanto com movimento, com o corpo se transportando, quanto manipulando um objeto. Então, imagina lá, a bola tá lá parada, ele pode se deslocar ali e chutar aquela bola, tá? Porque ele tá manipulando o objeto e tem o transporte corporal. Vejam que eu sempre tenho que manter essa bola no mesmo lado para mim não ter a variabilidade entre as tentativas aqui. Então, continuando aí sobre as condições reguladoras, né? Agora, a gente tem que pensar o seguinte: na segunda linha aí da taxonomia de habilidade Gentili, nós temos os quadrinhos de 5 a 8. As condições reguladoras, elas continuam estacionárias, ou seja, o indivíduo ele vai atuar no momento dele, que ele estiver preparado para aquela atuação. Porém, agora nós temos variabilidade entre as tentativas, quer dizer o que? Eu vou variar entre uma tentativa e outra, tá? Isso, se a gente for pensar pedagogicamente, é um pouquinho mais complexo para o indivíduo que você está ensinando aquela habilidade. Então, o que também eu tenho que pensar depois é se vai ter o transporte corporal e se vai ter manipulação do objeto. Então, toda segunda linha sempre tem as condições reguladoras estacionárias e sempre tem a variabilidade entre as tentativas. Então, eu sempre tenho que variar entre uma tentativa e outra. Então, vamos pensar aqui sobre o quadrinho 5. O quadrinho 5, ele traz as condições reguladoras estacionárias, o indivíduo atua no momento dele, com variabilidade entre as tentativas, então eu vou variar entre uma tentativa e outra, sem o transporte corporal, então ele não vai poder ter o transporte corporal e sem manipulação do objeto. O que seria um exemplo clássico aí desse quadrinho 5? Um exemplo que eu posso dar aqui nesse quadro 5, então, seria, por exemplo, o indivíduo, mais uma vez, ele observando aquela habilidade motora, mas agora ele vai observar de uma forma que ele vê passes tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ou seja, eu estou variando aquelas tentativas em relação ao membro, tá? Para ele pegar também a ideia do movimento de diferentes formas, tá? Então, esse seria o quadrinho 5. Porém, depois eu vou começar, né,
a variar minha prática. Então, vou progredindo aqui pedagogicamente. No quadrinho 5, o que a gente tem? As condições reguladoras continuam estacionárias, porém, com variabilidade entre as tentativas, sem um transporte corporal, mas agora eu tenho a manipulação do objeto. O que seria aqui um exemplo pedagógico desse quadrinho 6? Para o passe, seria aquele indivíduo, né, que a bolinha tá lá parada e ele vai executar o passe com o lado direito, ora com o lado esquerdo, tá? Ele vai conseguir realizar esse passe variando o lado, tá bom? Direito e esquerdo. Então, eu tô tendo manipulação do objeto e variabilidade entre as tentativas. E aí, progredindo mais uma vez, nós vamos para o quadrinho 7. O que eu tenho aqui? As condições reguladoras, elas estão estacionárias ainda, com variabilidade entre as tentativas, com transporte corporal, mas sem a manipulação do objeto. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você coloca lá uma bola, um cone em um determinado local, e o indivíduo ele tem que correr até aquele local e fazer o movimento como se fosse chutar aquela bola, tá? Mas ele não vai executar o chute propriamente dito, porque não tem manipulação do objeto. Ele vai somente executar o movimento, correr até aquele local e executar, ora para o lado direito, ora para o lado esquerdo, variando as tentativas, mas sem a manipulação desse objeto ainda. E aí, progressivamente, a gente chega no quadrinho número 8. O que eu tenho nesse quadrinho número 8? As condições reguladoras, elas estão estacionárias. Então, continua o indivíduo intervindo no tempo dele. Porém, agora, com variabilidades intertentativas, também tem o transporte corporal e a manipulação do objeto. Então, vamos pensar novamente. Você coloca a bola do lado direito, esquerdo, o indivíduo ele vai ter que correr e acertar essa bola, ora pelo lado direito, ora pelo lado esquerdo. Vejam que eu tô, nesse caso, variando as tentativas. Eu tô tendo um transporte corporal, porque ele tem que correr até alcançar essa bola. Porém, eu também tenho agora uma manipulação de objeto, que no caso é essa bola, ok? E aí a gente continua a progressão pedagógica pela taxonomia de Gentili. O que a gente tem que observar agora na terceira linha? Ela vai do quadrinho número 9 até o quadrinho número 12. Vejam que toda essa linha, ela tem as condições reguladoras em movimento, porém sem variabilidade entre as tentativas. O que quer dizer uma condição reguladora em movimento? Quer dizer que o indivíduo ele vai ter que atuar no momento certo, senão ele perde o time daquele movimento. Então, por exemplo, eu perco o time da bola. Imagina uma pessoa jogando uma bola para mim e eu não tenho aquela habilidade para pegar ela no tempo certo. Ela vai passar por mim e eu não vou conseguir atingir essa bola. Então vamos lá, vamos pensar na situação 9. As condições reguladoras estão em movimento, porém eu não tenho variabilidade entre as tentativas, eu não tenho transporte corporal e eu não tenho manipulação do objeto. Uma situação aqui seria o ato do indivíduo ele estar olhando a bola vindo até ele, tá? O professor ele pode jogar essa bola um pouco à frente do indivíduo para não acertar ele, para ele ter essa noção do time da bola, o tempo que a bola leva para alcançar ele, para depois ele poder atuar sobre essa bola, ok? E aí a gente vai progredindo para o próximo quadrinho. O que seria esse próximo quadrinho? Nós chegamos aqui na condição do quadrinho 10. O que tenho nessa condição aqui? Eu tenho condições reguladoras em movimento. Então, novamente, alguém vai lançar essa bola.
Porém, eu não tenho variabilidade intertentativas, eu não tenho transporte corporal, mas eu tenho manipulação de um objeto, ok? Qual seria uma situação como essa? Então, imagina um colega ou o próprio professor lançando a bola para esse aluno, né? Que eu estou querendo treinar ele. Ele vai ver a bola vindo em movimento e ele vai ter que rebater essa bola, ou seja, ele vai manipular o objeto. Por que é considerado sem transporte corporal? Porque ele não tem que correr para atingir esse objeto, vai vir exatamente no local que ele está, ok? E aí vamos progredir novamente. Nós chegamos na posição 11 aqui. Eu tenho as condições reguladoras em movimento, sem variabilidade entre as tentativas, então não vai variar entre uma tentativa e outra. Com transporte corporal, porém sem a manipulação do objeto. O que seria uma situação dessa? Seria o indivíduo, ele dá um colega de turma ou professor, ele lança a bola para esse indivíduo e ele tem que correr como se fosse interceptar essa bola. Mas ele não vai chegar a interceptar essa bola, ou seja, não vai ter manipulação desse objeto que seria a bola, tá? E aí sim eu chego na condição 12, que eu tenho condições reguladoras em movimento, mas eu não tenho variabilidade entre as tentativas, mas tenho transporte corporal e manipulação do objeto. Qual seria uma situação dessa? Então imagina lá os colegas treinando, um jogando a bola para o outro rebater. Então, jogou a bola, então o indivíduo ele tem que agir no tempo certo. A condição reguladora está em movimento. Só que vai ser sempre ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então, não tem variabilidade entre as tentativas. O indivíduo ele vai ter que correr para interceptar essa bola. Então, eu tenho transporte corporal. E ele vai fazer a interceptação dessa bola para realizar o passe, então vai ter manipulação do objeto. É dessa forma que eu tenho que pensar que eu vou tendo a progressão pedagógica aí do treinamento do passe. E aí eu chego na última linha aí da taxonomia de Gentili. Na última linha nós temos numerado do 13 ao 16, tá? E para mim progredindo. E vejam que o quadrinho 16, ele é o último, então vocês vão ver que ele tem todas as informações pertinentes para o indivíduo ele alcançar aquela habilidade de forma plena. Então, o que tem nessa linha, nessa última linha, né? As condições reguladoras vão estar em movimento em todos os quadrinhos, ou seja, o indivíduo tem que agir no tempo certo. Porém, vai ter variabilidade entre as tentativas em todos os quadrinhos, ou seja, eu vou variar entre uma tentativa e outra. Então, uma coisa que eu tenho que observar aqui é em relação se vai ter transporte corporal ou não, e se vai ter ou não manipulação do objeto. Então, vamos começar lá no quadrinho 13. Ainda pensando na habilidade do passe no futebol. As condições reguladoras estão em movimento. Então, um colega vai ter que mandar essa bola aí pro outro colega. Tem variabilidade entre as tentativas. Hora do lado direito, hora do lado esquerdo. Porém, não tem transporte corporal e não tem manipulação do objeto. Qual seria essa situação? Seria a situação, né, quando eu estou mostrando aquela habilidade motora. Então, o indivíduo ele vai estar parado e ele vai ver aquela bola vindo em sua direção, seja no lado direito, seja no lado esquerdo. Porém, ele não vai correr até a bola, então não tem transporte corporal e ele não vai chegar a manipular essa bola, ou seja, ele não vai encostar nessa bola por enquanto. E aí, progredindo, ele chega no quadrinho de número 14. O que é esse quadrinho? As condições reguladoras, elas estão em movimentos, tenho variabilidade entre as tentativas, porém, eu não tenho transporte corporal, mas eu tenho manipulação do objeto. Então, pensa, um colega de frente para o outro.
Um joga a bola para esse colega, ora para o lado direito, ora para o lado esquerdo. Só que essa bola ela vai chegar exatamente no pé desse outro aluno. Então, ele não vai ter que correr para interceptar essa bola, vai chegar nele, então não tem transporte corporal. Mas tem a manipulação do objeto, porque ele vai rebater essa bola. Então, essa seria a condição. E o quadrinho 15, progredindo um pouquinho mais aqui, teria condições reguladoras em movimento, então o indivíduo ele tem que atuar no tempo certo, com variabilidade intertentativas, então entre uma tentativa e outra eu vou variar, com transporte corporal, mas agora sem a manipulação do objeto. Vamos pensar um pouquinho. Condições reguladoras em movimento. Então, a bola está vindo aí para esse aluno. Tem variabilidade interpretativas, então vai vir do lado direito, do lado esquerdo. Com transporte corporal, então ele vai ter que realizar a corrida para interceptar essa bola, mas ele não vai manipular o objeto. O que quer dizer? Ele vai ver a bola vindo, ora do lado direito, ora do lado esquerdo, ele vai ter que correr até essa bola, mas ele não vai chegar a manipular, realizar o passe, não vai manipular essa bola, tá? E aí, por fim, eu chego na condição, 16, que eu vou ter condições reguladoras em movimento, com variabilidade entre tentativas, com transporte corporal e com manipulação do objeto. Então, o indivíduo que ele chega nessa condição aqui, nesse quadrinho 16, ele está bem habilidoso para execução do passe, tá? Então, vamos pensar. Imagina lá o seu aluno, né? Ele vai estar treinando com outro de frente, ou então uma condição mesmo do jogo, ela tem todas essas etapas, né? Porque cada hora muda o passe, toda hora eu tenho que atuar na bola no momento certo, eu tenho que correr até a bola, eu tenho que manipular essa bola. Mas vamos pensar na situação de treinamento. Um colega de frente para o outro jogando a bola, então eu vou atuar no momento certo. Ora para o lado direito, ora para o lado esquerdo, e eu vou ter aí o que ter que ir até essa bola, ou seja, eu vou correr atrás dessa bola, eu vou ter transporte corporal. E agora eu vou rebater essa bola com o meu pé. Então eu vou manipular esse objeto, tá? Então, o que a gente pode observar aqui com a taxonomia de Gentili, né? Ela vai ter as questões, né, de transporte corporal, manipulação do objeto, condições reguladoras estacionária ou em movimento e a variabilidade entre as tentativas, se tem ou se não tem. E o que a gente consegue fazer? Uma progressão pedagógica do ensino, tá? E aqui no caso, eu mostrei para vocês a habilidade do passe no futebol, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo mostrando, né, o que seria essa habilidade. Então, nós estamos vendo aí como que é o passe no futebol. Vejam que o passe no futebol, né, é uma habilidade, né, aberta. Então, o indivíduo, ele tem a todo momento que atuar, né, no tempo certo, porque senão ele perde o time aí da bola, tá? E todo momento também eu vou ter a variabilidade entre as tentativas, né? Porque a bola ela nunca vem do mesmo lado, então tem que estar sempre variando essa habilidade. Outra coisa que eu tenho que observar, muitas vezes o indivíduo ele tem que correr até a bola. Então ele vai ter o transporte corporal para alcançar essa bola aí, né? Além do mais, né, o fato de ter a bola, eu vou ter então a manipulação do objeto nessa habilidade, ok? Então, continuando aqui o conteúdo, né, dessa aula,
Eu quero passar um para casa para vocês, porque eu acho importante vocês mesmos tentarem ver como fazer essa progressão pedagógica, se vocês conseguem. Então, qual é a função? Vocês vão escolher uma habilidade esportiva. Sei lá, eu escolhi, no caso aqui para essa aula, o passe lá no futebol, né? Mas poderia ser alguma habilidade, sei lá, o basquete, o handball, o voleibol, depende do qual você quer ensinar, né? E aí você vai realizar uma progressão pedagógica baseada lá na taxonomia de Gentili. Eu quero que vocês vejam se vocês conseguem realizar essa progressão, tá? E conseguem encaixar cada uma daquelas informações no seu respectivo lá quadrinho, tá bem? Então, aqui foram as referências utilizadas para montar essa aula. Então, eu usei aí, né, o livro do Maguil e usei um link aí do YouTube, né, com o passe lá no futebol, tá? Quem tiver interesse. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula, que eu tentei mostrar, dar uma aplicação mais prática para a taxonomia de Gentili, e eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e tenham entendido a aplicabilidade aí dessa taxonomia, ok? Muito obrigada e nos vemos na próxima.